Estão conseguindo fazer as atividades direitinho? Sim, eu tô. Que bom. E o que estão fazendo além das atividades da escola? Assistindo vídeo, TV e brincando. Do... Oi, pessoal. Eu tô dormindo. Oi, Matheus. Tudo bem? Hoje a gente vai se reunir de novo. O quê? Tava com tanta saudade de vocês. Oi, Kate. Eu também. Oi, Helena. A Lena entrou? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tô esperando eles chegarem. Ok. Tá? A Lena! Professora, vai precisar de algum material? Olha, hoje a gente está fazendo só para ver se todo mundo consegue trabalhar bem com esse tipo de aula, de atividade, e daí, conforme a gente for fazendo durante as semanas, vocês vão anotando as perguntas para irem fazendo para a prof sobre os conteúdos que vocês não entenderam direito, que querem uma explicação melhor do que vocês têm dificuldade ainda, sabe? Vocês podem conversar com a professora pela plataforma e por aqui também, que aqui eu acho que a professora vai conseguir explicar melhor e de uma forma que vocês entendam, porque algumas coisas são só escritas e como eu gosto de trabalhar com vocês perguntando, tirando as dúvidas, eu acho que por aqui vai ser melhor para vocês compreenderem, né? É. Uhum. Ai, que saudade que eu tava de vocês. E vocês já estão com alguma dúvida? Ô, prof, Oi. vai continuar tendo recreio? Fica perguntar essa coisa. Ai, vai continuar tendo recreio. Só que aí você vai poder fazer a pausa dos 15 minutos a hora que você conseguir ali. Tá. Porque a nossa aula aqui, ela não vai ser a tarde inteira, tá? Ela vai ser mais curta. Bem mais curtinha. Só uma hora, Vitor. Só uma hora. A gente vai ficar só uma hora aqui. É, Nossa. a gente vai ter uma aula para poder tirar dúvidas e fazer perguntas. Então, Mas se você quiser, não vai ser a tarde inteira. mas vai ter que sair da sala e voltar? Como o tempo vai ser bem curtinho, acho que a gente não vai nem precisar sair e tomar nada, né? Aí vocês vão estar sempre com caderno, com apostila, com atividade na mão, para irem anotando as coisas que estão com dúvida, que a professora pode ir tirando. Uhum. Oh, ursinho! E a convidada? Deixa eu ver quem tá. Tem eu, tem o Lucas. Matheus, Lucas, Rafa. E o Matheus. Eu mexo aqui E o e Lucas. fica saindo. As atividades que foram... Vocês entenderam que era para fazer nas correções? Que era para ir comparando as respostas? Sim. Vocês estão conferindo direitinho as respostas de vocês? É por causa que eu já entreguei pra escola. Eu não tô fazendo pelo sistema mais. Ah, sim. Mas aí conseguiu pegar o arquivo da correção, né? Não, eu acho que não tem, mas não sei, vou perguntar Porque algumas atividades a professora vai mandar corrigido direto para vocês, porque não vai ser sempre que a gente vai ter esse tempo para conversar assim. Então, eu vou mandar a atividade numa semana, na outra a atividade volta corrigida para vocês. E aí, se vocês fizeram no papel, não esqueçam de fazer a lápis, porque a correção é igual dentro da sala de aula. A professora, vocês vão apagar se acharem necessário, vão poder perguntar para a professora se, posso manter essa resposta, professora? Aí eu vou dizer se pode, ou se é melhor fazer a resposta que a professora tinha passado. Tá? uma coisa, no sistema tá na mesma coisa?
Quase sempre, só que a diferença é que as minhas explicações vão estar gravadas no sistema e elas vão estar escritas no papel. Claro que em vídeo a professora fala com mais expressão, então, como a professora falava para vocês em sala, a própria leitura de um texto, ele é diferente dependendo da entonação que a gente dá. Então, algumas coisas para quem está pegando material escrito vai ser mais difícil de entender para quem está vendo do que para quem está vendo vídeos. Celular. Professora, Oi. já vai sair alguma atividade que vai em nota aqui no computador, uma coisa assim? No site? Essa semana vocês estão começando conteúdos novos e semana que vem vão estar continuando. Então, na semana que vem, vocês já vão ter atividades avaliativas. De algumas a professora vai mandar por atividades, algumas vocês vão ter que produzir em forma de trabalho, alguns vão ser com perguntas e vocês têm que responder, alguns vocês vão ter que criar para poder entregar para a professora. Então, de arte, por exemplo, e ciências, vocês vão estar criando atividade, a professora vai estar avaliando, porque vai ser uma atividade que vocês vão usar o conhecimento de vocês para desenvolver ela. E ali eu vou conseguir ver que tipo de conceitos que vocês conseguiram compreender e utilizar, assim, para fazer os trabalhos. E a professora sempre vai estar, a professora está sempre com a plataforma aberta para poder tirar dúvidas. Pronto. Oi. Precisa ver os vídeos que tem pra ver. Na plataforma? Que daí são as explicações da professora e fica mais fácil de compreender por lá. Porque daí a professora está falando sobre o conteúdo, você não vai só ler, você vai ver a professora explicando. Uhum. Entende? E como eu estava falando agora há pouco, no escrito fica mais difícil porque não tem toda a entonação da professora, mais o texto, é mais, como é que eu posso falar, mais técnico, ele é mais a explicação do que a professora falando, assim. Uhum. Então, tem muitas coisas, por exemplo, história, que vocês vão estar recebendo um monte de texto explicativo, porém, quando a professora está fazendo em vídeo, fica mais uma história contada daquilo. Então, se puderem estar acessando os dois materiais, o escrito e em vídeo, vai ser bem melhor para vocês. Uma pergunta, a gente vai receber a apostila do segundo bimestre? Isso a professora não sabe te responder, Rafa. E a de histórias, eu peguei na internet, mas apareceu, tipo, as mesmas, 2 ou 3 pessoas iguais, que estavam contando uma história lá junta. Onde, Rafa? Né? Na minha pesquisa na internet, que é a de história, sabe? Que tinha que fazer a pesquisa dos outros deuses. Mas tinha o Ozzy, que eu fiz, o Ra e o Ater, eu acho que é. Aí tem os outros que aí estão relacionados na vida dos mesmos que eu falei. Ah, sim, que são outros nomes, outros nomes para as mesmas histórias? A mesma família. Ah, sim, é que daí tem mais gente que não foi citada ali, porque o nome dos integrantes da história não é o que vem ao caso. A explicação ali era mais para vocês saberem em que tipo de coisas eles acreditavam naquele tempo. Tá aí teve Ra, que era o Sol, e aí tinha Terra, e aí foi construindo, e cada um dos elementos era um deus diferente, e era nisso que eles acreditavam, era mais para vocês compreenderem isso. Assim. Mas a história é bem legal, eu lembro que quando eu estava, acho que no 5º ano também, com a idade de vocês, 5º ano não, 5ª série, eu achei um livro na biblioteca da escola chamado As Mais Belas Lendas da Mitologia, e contava toda a história do comecinho mesmo, e com esses personagens, e aí eu gostei bastante. Então, se vocês quiserem estar procurando para conhecer, é bem legal, é bem bacana.
É por causa que na minha pesquisa aparecia os irmãos do Ozzy, os filhos do Han, um monte de coisa. O Isis que matou o Ozzy, é a história que começou da família. Aí vão ter os titãs, vão ter os centauros, e tem um monte de personagens bem engraçados que aparecem nas histórias da mitologia. Meus desenhos É bem bacana. Ai, gente. E vocês têm mais alguma pergunta? A nova de matemática, eu fiz o cubo, o triângulo e o cone. A gente tem que entregar junto ou não? Olha, não entrega junto, fica para ti, que daí quando a gente voltar para a sala, daí a gente compara. Porque não indo para a escola, o material vai ter que ficar guardado. Então a gente não vai estar usando. Então, enquanto tu tiver com ele, tu vai poder estar analisando e continuando as informações. Então, fica com ele. Aí depois, quando a gente voltar, a gente junta de todo mundo. Tá? E aí, vocês têm mais perguntas? E as avaliações? Vai ter muitas perguntas, as avaliações que... Eu vou botar com umas 50 perguntas. Tô brincando. A professora procura fazer sempre com 10 ali. Pode ser que algumas tenha mais, algumas tenha menos. Mas normalmente a base são 10 perguntas. E vocês conseguiram fazer aquelas de... Uma coisa, tá? O pessoal que está escrevendo na escrita também vai poder pegar as avaliações? Claro, as avaliações vão ser as mesmas que a prof vai enviar para vocês, tanto pela plataforma quanto lá quem está pegando na escola. Tá. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. A professora mandou algumas atividades e algumas delas tinham uma questão de somatória, que era a questão para escolher algumas delas e fazer a soma. Vocês entenderam direitinho? Sim. Foi difícil de conseguir fazer? Sim. Foi? Mais ou menos. O que foi mais difícil? Eu tinha que pesquisar. Mais ou menos difícil. Estava o certo e aí tinha que tomar tudo. Aí o resultado tinha que botar naquele disco. É bem assim, vocês vão ter o conhecimento, né? Vocês vão ter que responder, aí vocês vão estar analisando ali se é verdadeiro ou é falso, isso aqui é a afirmativa correta, aqui essa frase está direitinho, não é, e aí vão estar assinalando dependendo do que eu pedir, porque às vezes eu vou pedir para assinalar o que está certo ou o que está errado, e daí vocês vão assinalar tudo primeiro que vocês acham, e depois é que vocês vão estar fazendo a soma e colocando ali embaixo no espacinho de soma. Das ciências, aquela questão lá que tinha as digestões, o tipo de digestões, que é a de 12 horas... Não, 12 a 14, né? Então, de 10 a 14. Parte direita. É que assim, ó, Rafa, aquela questão, ela era baseada no texto que a prof mandou. O texto, ele falava sobre a trajetória do sanduíche, né? Aquele sanduíche lá, ele teve uma trajetória de digestão de 14 horas no final. Então, ele finalizou a digestão com 14 horas, certo? E aí, como você falou que tinha procurado na internet, professora, pode ser de 24 a 72 horas. E aí, a nossa digestão pode levar esse tempo todo, porque depende do processamento do nosso estômago, da carne, de outras coisas que a gente vai estar ingerindo, e que nosso estômago demora um pouco mais para poder quebrar em partículas menores para pegar os nutrientes. Tem sim, então o que você procurou está certo, não se preocupa, só que daí a prof perguntou naquela questão ali, era sobre o texto daquele sanduíche ali da história. Por isso que você ficou com dúvida. Mas depois você conseguiu entender? Sim. Tá. Ô, prof. Fala, Amore. Na plataforma do celular, algumas perguntas vão estar diferentes do que na folha? Vão estar, porque você não vai poder só clicar em cima, né? Ou botar o dedo em cima na hora de responder quando está na folha. Na plataforma, você vai responder e vai clicar em avançar.
no papel você vai responder fazendo com X ou circulando, como vocês faziam em sala, e aí vão ler a próxima questão. Mas as perguntas vão ser iguais. Se a questão lá na plataforma é para dizer se é verdadeiro ou falso, ali também vai ser para dizer se é verdadeiro ou falso. O que aparece de diferente? É que, às vezes, no verdadeiro ou falso, na plataforma é aqui nesse canto, e na folha de vocês é no outro canto, para responder. Ou assim, vocês vão ter a pergunta e vai ter duas opções, verdadeiro ou falso. E na folha, a professora deixa o espaço para vocês colocarem o V ou o F. Então, eu mudo um pouquinho das coisas para não ter tanta informação numa questão só para quem está pegando com a folha. Mas é exatamente as mesmas perguntas. Só ali a estrutura onde tem que responder que vai ser diferente, mas vai ser mais fácil de responder, na verdade. Sim, entendi. Entendeu? E aí, mais perguntas? Não, só essa mesmo. É? E de língua portuguesa, vocês conseguiram entender a diferença entre prosa e verso? Mais ou menos. Mais ou menos? O que ficou mais ou menos? A professora. Ficou mais ou menos. Ficou... Não, meu sistema cérebro não entendeu muito direito. O cérebro não entende muito direito. E para vocês, todos ficaram com essa dificuldade? Eu tô. Então a professora vai explicar. Olha só. Um texto em versos, ele é um texto como se ele fosse uma poesia, que ele é uma linha, aí na linha de baixo ele continua uma outra frase, na linha de baixo ele continua outra frase, na linha de baixo ele continua outra frase. E o texto em prosa, ele é o texto todo corrido. Ele não fala uma frase e vai para a linha de baixo. Ele tem o ponto e continua, tem o ponto e continua. E aí é por parágrafo, o em prosa, ele é separado em parágrafos. O em poesia, ele é separado em versos, não é? É como se fosse... Aquele risco que vai até pro outro verso? Tem... que normalmente o inverso, ele não vai até o final da folha. Ele costuma acabar antes, assim, porque são frases pequenas e que rimam, como uma poesia. São frases pequenas e que rimam. Já em prosa, ela vai até o final da folha, a escrita vai até o final da folha, e ela conta toda a história, e é difícil aparecer rima, bem difícil. Então, em prosa quer dizer que, tipo, quando vem um ponto, aí tem que ir pra linha de baixo, não pode continuar na mesma linha? Em prosa, pode continuar na mesma linha. O inverso é que daí você vai para a linha de baixo. Vocês entenderam? Ou ficou um pouco difícil ainda? Eu entendi. Entendeu? O inverso é como se fosse uma poesia que rima, e o em prosa é como se a gente estivesse lendo um livro. A história é contada toda. Nossa, Não imagina uma folha inteira de desenho e escrever um texto inteiro. Nossa, vai ser tão estranho. Em poesia tem várias formas, né? Você pode botar um desenho e ir escrevendo em volta do desenho, ou pode colocar o desenho no canto. Dá para fazer várias coisas. Ele costuma ser mais enfeitado, a poesia costuma ser mais enfeitada, assim, ou com desenho, ou com palavras bonitas. É porque para chamar a atenção do leitor? É para emocionar, é para despertar emoção, a poesia. É bem assim. E em matemática? Matemática não ficou com dúvida. Alguém ficou com dúvida em matemática? Só na parte do nome, tipo paralelepípedo, e aquilo é uma forma, eu pensei que era só uma frase, uma palavra. É uma forma geométrica, o paralelepípedo. A gente chama, na maioria das vezes, de retângulo, né? Então quer dizer que o retângulo é outra coisa? Não, é o mesmo que o paralelepípedo.
Nossa, porque Só que a planificação dele é diferente, assim. O paralelepípedo, o formato do objeto. O retângulo, ele pode ser só o quadradinho mesmo, em qualquer lugar que você consegue chamar de retângulo já. O paralelepípedo, ele vai mostrar mais a profundidade, vai mostrar os lados dela. mais largura? O formato todo. E geografia. Geografia era... Do que a gente estava aprendendo? Geografia, essas semanas, vocês estão trabalhando com desigualdades sociais. Aí a prof mandou um texto complementar sobre um pouquinho da história do que é a desigualdade social. E no livro está falando ali sobre os impactos no ambiente, no caso, tipo, na cidade, o que você pode ver de desigualdade social? Como que você pode ver isso? Você está passando numa rua que ela não está bem cuidada, que está o esgoto em céu aberto, por exemplo, que as coisas estão depredadas, que o governo não está dando suporte para cuidar. Então, um desigualdade social, quer dizer que lixo, coisas, também não tem, a população não tem estudo. É isso? Que não tem o investimento certo, ou que, às vezes, a falta da conscientização por parte da educação das pessoas não está acontecendo direito, e as pessoas não fazem aquilo porque não é do costume delas, porque elas não sabem como fazer direito. Isso já causa uma desigualdade no sentido de no lugar, tem 2 lugares diferentes, um lugar que é mais o centro da cidade, onde tudo funciona bem, onde tem infraestrutura, onde as pessoas estão acostumadas a fazer, por exemplo, a separação do lixo, e aí tem um outro lugar onde não chega a coleta de lixo. Então, por que as pessoas de lá pensam, por que eu vou separar se não tem a coleta? Então, daí lá eles já jogam tudo junto, já fica tudo uma bagunça. Por quê? Porque eles não sabem fazer? Não, é porque um determinado serviço que chega num ponto da cidade não está chegando no outro. Por quê? Porque não teve uma organização ali do sistema de serviço da prefeitura para que acontecesse isso. Eles não têm capacidade de fazer as coisas, né? A capacidade todas nós temos iguais. O que diferencia são quais as oportunidades que estão sendo dadas para essas 2 situações, para que elas funcionem da mesma maneira. A professora vai dar um exemplo complicado, não é complicado, é fácil de entender para vocês, mas ele é meio triste. No nosso sistema de ensino, em Governador Tasso Ramos, a gente tem um suporte bem grande, recebe muito material que em escolas de outros municípios não recebem. Então, já fica um pouco mais difícil para os alunos de outros lugares conseguirem entender ou terem o mesmo conhecimento e as mesmas oportunidades de ensino que vocês. Tipo Cônigo. Oi? O Cônigo, lá do posto já são sistemas diferentes, já são estruturas diferentes. Vocês recebem materiais diferentes dos deles. Vocês têm professores diferentes dos deles. Esses professores tiveram formações diferentes de onde eles vieram. Então, muita coisa já vai mudando e caminha para um tipo de desigualdade. Pode ser em vários sentidos. A desigualdade na estrutura, a desigualdade na qualidade do ensino, por exemplo, pode ser vários tipos. E isso faz com que o quê? Com que vocês, ou nós, a gente já vai aprendendo de uma maneira diferente, e lá na frente a gente participa na sociedade de uma maneira diferente. Então, contribuindo da nossa maneira. E aí já vai tudo ficando diferente, porque as oportunidades, elas não são iguais em todos os lugares. Algumas pessoas têm mais vontade de lutar para conseguir as coisas do que outras, porque é mais fácil ou não é tão fácil assim de conseguir chegar naquele lugar. Por exemplo, vocês têm planos de eu quero fazer medicina, ou eu quero ser veterinária, ou eu quero ser policial, e vocês estão tendo os estudos de vocês, estão tendo acesso aos conteúdos,
Então, a gente está tentando fazer de uma maneira que não fique tão difícil essa etapa nesse período, mas vocês estão tendo suporte. Só que tem gente que não está tendo, mas tem os mesmos sonhos que vocês. Também quer ser médico, também quer ser veterinário, também quer ser policial. Só que essa etapa, por exemplo, na pandemia, já vai ser diferente para esses dois grupos de pessoas, porque alguns estão tendo acesso, estão tendo facilidade, estão recebendo esse suporte, e alguns não estão. Então, isso já causa um pouco de diferença, um pouco de desigualdade social. Ou desigualdade na educação em si. É tipo as crianças tipo que não tem alimento, aí as outras tipo tem maior acesso, tipo que eu for ganhar a cesta básica que a escola for dar, eu não vou usar por causa que eu não preciso, aí eu vou dar para uma criança que não tem, por causa que teve até um caso lá na escola da minha mãe, que aí tinha uma mulher que tinha feito uma cirurgia na barriga, aí ela andou 7 quilômetros por causa de uma cesta básica, por causa que não tinha condição de comprar alimento. E aí pensa assim, ó, Rafa, você, no caso que tem estão conseguindo, estão comendo direitinho, não falta comida, não passa fome. Para você, vai ser mais fácil conseguir passar esse tempo com a professora sem estar pensando que está com fome e concentrada, ou vai ser mais difícil para quem está com fome? Quem está com fome, por causa que não vai ter nem contato, tipo, com a alimentação, essas coisas. E não vai conseguir se concentrar direito, porque às vezes a barriga vai ficar roncando, vai ficar tonto porque não comeu. Isso já fica um pouco mais difícil, não fica? Aí minha mãe levou a moça lá pra onde que ela mora, que ela tava mal machucada, por causa que ela tinha feito a cirurgia, ainda tava até com os pontos. Ela demorou 2 horas só para chegar na escola, no Cônego. Meu Deus, é bem difícil, não é? Aí vocês, eu acho que vocês não demoram tanto tempo assim para chegar na escola, que já é bem mais fácil, porque daí vocês conseguem comer com tempo. Chega na escola, tem gente que demora tanto tempo para chegar na escola que já chega com fome na escola. Ela saiu das 7 horas e chegou a quase 10 horas lá. Aí minha mãe foi levar, porque ela tava aí, ela contou tudo pra minha mãe, pros diretores, aí minha mãe ficou mal, tipo, nós tem uma qualidade boa, e aí tem os outros que nem, tipo, tem acesso à comida, as coisas, e outros tem, entendeu? Isso é uma... E é difícil mesmo, porque a gente não sabe o que fez com que essas pessoas conseguissem, com que a gente tenha mais acesso a tudo isso, que a gente tenha mais estrutura econômica para ter a tranquilidade na vida, e o que fez com que essas pessoas não conseguissem ter, a gente não sabe. Então, a gente não pode falar sobre o que ocasionou, só que são situações diferentes, e isso a gente pode entender e aprender a respeitar, né? E entender e não ser injustos, a tentar ser um pouco mais compreensivo com várias situações que a gente vê na vida em si. Tipo, uma menina que eu conheci, ela não gostou da comida da escola, e aí eu expliquei por causa do assunto, por causa que ela não tinha gostado da comida da escola, né, da merenda. Aí ela falou assim, ai, tá mal ruim, eu queria comer outra coisa. Aí eu expliquei pra ela que tem gente que nem come essas comidas. Que tem gente que não pode também, né? Porque não tem condição de pagar essas coisas, tipo, comprar, ir no mercado, um monte de coisa. E tá, em história a gente já falou um pouquinho, que era sobre a religião. Outra coisa sobre história, vocês conseguiram entender ali que o que eu queria passar sobre o que fez com que hoje se soubesse mais sobre o Egito Antigo, que foram as coisas encontradas, os artefatos lá, que foram os locais
que tinham ainda em forma de fóssil, preservado pelo tempo, conseguiram manter o material, a estrutura lá, para que outras pessoas, depois de muito tempo, chegassem e conseguissem começar a estudar e analisar e pensar como era aquilo naquela época, como era a vida das pessoas naquela época, através no caso das pirâmides, através das construções que eles tinham, através de coisas que ficaram no mesmo lugar por muito tempo, e o tempo acabou não afetando, não destruindo, e aí conseguiu se pensar como funcionava a vida naquele lugar, observando as coisas que foram encontradas. E depois sobre a religiosidade, sobre como os egípcios antigos entendiam a religião, sobre o que eles pensavam sobre elas, assim como eles viam o surgimento do mundo através da religião deles. E até a vida em si, tudo que acontecia, eles acabavam ligando com, associando com um Deus e pensando que era um castigo, ou que era aquele Deus mandando uma bênção para eles, por exemplo. Não choveu uns 40 dias lá no Egito. Aí depois o rei falou assim, faz chover. Aí o pessoal acredita e no outro dia já chove. Aí religião deles, eles acreditavam que eles estivessem fazendo algo errado e estavam sem chuva porque eles estavam recebendo um castigo, por exemplo. Tipo uma maldição. E em artes, vocês entenderam o que é a arte surrealista? Sim, mas eu não gostei do meu desenho, não ficou nem um pouco realista. Mas aí que tá, não precisa ser realista. A arte surrealista, ela vem do teu imaginário, da maneira que você quiser, ela não tem muita regra para ser representada, ela, normalmente, ela é representada de uma maneira mais triste, mais, deixa eu ver, mais sombria, assim, meio tenebrosa, assustadora, porém ela é a expressão dos artistas surrealistas, daquilo que eles estão sentindo, assim. E daí, essa semana, vocês estão começando a ver em esculturas, né? A escultura e a música no surrealismo. O que na escultura tem várias formas, tem vários artistas diferentes, alguns usam bastante cores, alguns não usam, alguns fazem esculturas grandes, alguns fazem esculturas pequenas. Na página 9, na atividade que tinha que fazer uma imagem, você imaginando, aí eu fiz o desenho e aí eu não tinha como imprimir a foto, porque estava tudo fechado. Não tem problema, não precisa imprimir. Tem coisas que a gente não vai conseguir fazer por aqui, e que aí, quando a gente voltar para as aulas, a gente vai ver tudo como é que ficou. Então, mesmo que a gente mude de apostila, vocês vão deixar tudo bem guardadinho para quando a gente voltar a se reunir. Olha como que ficou, parecia um araquenídeo. Ficou bem bonito, eu gostei. Ainda não pintei por causa que aí eu não sei. E na dança, eu fiz uma dança mó esquisita. Eu só fiz alguns passinhos de pessoa, de palito. Aí só fiz a cabeça que não era de palito. Mas pensou numa história? Pensou nos passos? Sim, pensei. Aí eu tava escutando música, eu tenho rádio. Aí eu botei uma música e aí marcou muito, sabe? Aí eu fiz até um passinho no meu caderno. Eu tenho um monte de passinho lá, fazendo uma dança lá. E você não filmou? Não, por causa que ainda não. A música é muito longa. Por causa que essa daqui de rádio é bem longa. E aí tem um monte de passinho lá. Eu tô quase no 30, eu acho que passei ainda. Aí eu tenho um monte de passinho, eu acho que é uma invenção minha, mas eu não sei que. Eu pego da professora de balé, que ela faz os passinhos de jazz, aí eu pego o jazz com balé. Aí eu misturo. Mas filma pra gente depois poder ver. Tá bom. Ainda eu vou ter que pegar a música que tá aqui no rádio. Olha o rádio que eu tenho.
Ah, legal. Dá para botar um som bem alto. Mas tem que ver que a minha mãe não vai deixar, né? Não precisa ser agora. Deixa para fazer numa hora que a sua mãe deixar. Depois a gente vai entrar no teatro surrealista. E aí vai ser bem bacana, que daí vai dar para usar os conhecimentos sobre as pinturas, sobre as cores, sobre os movimentos da música em si e montar uma peça. É bom que todo mundo pense, porque quando a gente voltar, eu vou querer que a gente faça um teatro em grupos na sala. Aí vai ser bem legal. Ai, gente, o nosso tempo acabou. Que? Né? Vai ter esse horário? A gente vai ver, vocês vão estar recebendo a confirmação dos horários certinhos, porque tem outros professores que também dão aula, e aí a gente precisa fechar o horário direitinho, dando para vocês os horários. Ô, prof. Oi. Sábado e domingo vai ter essa ligação? É o que a gente está falando, a gente vai ver. Hoje foi um teste, e aí, a partir desse teste, a gente vai ver se vai funcionar direitinho, e se foi bom, se vocês conseguiram tirar algumas dúvidas, e ver se funciona para a gente poder ou não continuar fazendo. Ah, tá. Oi. Como é que vai funcionar esse teatro? Esse teatro, vocês vão pensar no enredo, no caso, vão pensar no figurino, vão elaborar a história, as falas, se tiver, né, porque não precisa ter fala, provavelmente não vai ter fala, vai ser mais a história contada através só das cenas, que daí aí sim vocês vão ter que se empenhar em demonstrar o que estão sentindo, demonstrar a história sem nem precisar falar. Dá para fazer em forma de dança também. Professora, eu tenho uma dúvida. Oi, amor. Dá pra fazer, tipo, uma história de aventura que... Dá pra fazer uma história de aventura pra peça? Qual a cara do Matheus pra perguntar isso? Olha, então... Ele já teve muitas ideias. Puxado para o surrealismo, fica um pouco difícil de conseguir fazer uma história surrealista e que ela seja de aventura também, porque a história a surrealista, ela é um pouco mais, como é que eu posso falar? Ela vai transmitir mais tristeza, algo mais pesado. E o de aventura, a gente já vai ficar animado, já vai querer, já vai se empolgar. Então, fica difícil de pensar em colocar uma história de aventura num momento de estar trabalhando surrealismo. Porém, a gente pode fazer um outro dia, usar o teatro, um outro contexto do teatro. A gente pode fazer um teatro livre, por exemplo, e onde daí vocês vão estar criando as histórias do jeito que quiserem, pode ser de aventura, pode ser de drama, e daí pode estar fazendo. Mas tem que fazer uma coisa mais sombria. Algo mais... por exemplo, uma coisa que ficaria bem surrealista, uma coisa que é bem simples de fazer, se for um grupo de 3 pessoas, por exemplo, vamos dizer que uma das pessoas foi lá e plantou uma plantinha, aí depois a outra pessoa faz o papel da planta, e aí vai crescendo devagar, vai mostrando a história da planta crescendo, e da pessoa que plantou, acompanhando, até um dia que a pessoa que plantou não vai mais poder ir, porque a planta vive mais tempo do que a pessoa, por exemplo. A árvore vai durar mais tempo. É uma história que no final acaba sendo triste, por quê? Porque uma das pessoas vai sair da história e pode ser que a gente entenda que ou a pessoa morreu, ou a pessoa foi embora e não está mais cuidando da planta, e aí é uma história, ela já é mais pesada, assim. Uma história mais dramática. Ela pensa sobre a existência, né? Que o surrealismo, ele fala um pouco disso, sobre coisas da nossa cabeça, do nosso imaginário, coisas que foram difíceis de trabalhar, alguns traumas, algumas coisas assim.
Prof, Oi, amor. eu não entendi o negócio de teatro. É pra gente fazer uma história nossa e não precisa ter fala? Não precisa. Pode ter, mas não precisa. Só que a gente não vai fazer agora, a gente vai fazer no próxima semana. Eu já estou adiantando para vocês irem se preparando também. Então, eu acho que era isso. A gente já extrapolou o tempo em 6 minutos. Não deu ainda 1 hora. Não, é de 45 minutos, é uma aula. Deu quantos minutos? Agora deu 50 minutos. Quanto tá durando? É legal, é porque a gente conversa bastante quando a gente se reúne, quando a gente está em grupo, assim. Aí parece que foi rápido o tempo. Aham. Parece que foi 1 hora. Né? Eu queria que fosse a tarde inteira, na verdade. Prof, Oi. se esse teste funcionar agora, as outras vezes a gente vai fazer aula assim por ligação, esse tipo de ligação? Sim, daí a gente faz. Foi bom para vocês esse tipo de aula? Sim. Foi. Conseguiram esclarecer algumas coisas? Sim. Então, eu acho que vai dar certo. Eu acho que a gente vai conseguir fazer. Agora, a prof vai ter que desligar, porque agora a prof vai ter que conversar sobre como foi, para poder estar planejando aí se a gente vai fazer mais ou não, tá? Tá. Aí vão estudando, vão pensando em coisas que vocês querem perguntar, para a gente poder estar fazendo se acontecer na próxima reunião. Tá bom? Tá. Um abraço para vocês. Tchau. Tchau. Tá? Até mais. É. Tchau. Abraço.